unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos para a pregação? Eu também estou pronto. Glória a Deus. Eu voltei para a época que a gente anotava as coisas no papel. Por quê, pastor? Porque o meu celular ele afogou. Pensei que ele sabia nadar, mas ele não sabia. Está chegando. Aleluia, Deus é bom, amém? Estão prontos aí? Trouxeram a Bíblia? Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Se o seu inimigo fosse o Superman, o que você faria para derrotá-lo? Você é uma pessoa estratégica e inteligente, certo? Uma pessoa estratégica e inteligente. E o seu inimigo é nada mais, nada menos que Superman. Meu Deus. O que você faria para vencê-lo? Ah, você quer estragar a minha mensagem? Brincadeira, brincadeira. Fica à vontade para brincar, tá bom? Mas se o seu inimigo chamava Jesus, boa, né? Se você não pudesse chamar Jesus, nem Deus e nem também o Espírito Santo. Agora eu te peguei, hein? Pronto, era a resposta que eu precisava. Você ia atrás da Kryptonita, não é? Nós estamos entrando no filme. Eu estava conversando com o Vicentinho aqui, antes de começar o culto, e ele me contou algo. Ele disse que o Batman, foi o Batman? Venceu o Superman com Kryptonita, não é? O Batman venceu ele assim, não é? Então você teria que dar um jeito de arrumar Kryptonita para você poder vencer o Superman. Sim ou não? Certo? Sabe que existe algumas Kryptonitas que têm vencido a gente? E sabe que o diabo sabe disso? Hoje eu quero que você venha comigo nessa mensagem. Nós vamos, queridos, eu nunca prego algo para ser pesado. Não. Eu gosto de pregar mensagens que você possa sair daqui motivado, inspirado, sabe? Quando você sai afim. Então eu quero pregar uma mensagem hoje para você sair daqui inspirado. Não com raiva de mim, ele falou lá, eu estou bravo com ele. Não. Você vai sair daqui pensando, uau, a partir de agora eu vou fazer o que o pastor falou. É assim que eu prego. E eu tento colocar numa linguagem bem simples, que você possa realmente entender. Amém? Então nós vamos entender a mensagem de hoje. Se o seu inimigo fosse Superman, você deveria ir atrás de uma Kryptonita para que pudesse vencê-lo, como o Batman fez. Agora, o diabo, como seu inimigo, ele tem estudado você. No caso, ele tem estudado a humanidade. Ele tem estudado o ser humano. Ele tem estudado por séculos e ele tem descoberto a fraqueza ou as fraquezas do homem. No caso, generalizando homem e mulher. Amém? Hoje nós vamos bater um papo, então eu não sei se vai ficar muito com cara de pregação. Pode ficar com cara de palestra, de ensino, mas vai ser bom. Amém? Vai ser bom. Então eu vou direto no assunto para mim não ficar dando voltinha, que eu nem gosto de ficar dando voltinha. Tem algumas coisas, querido, que eles impedem a gente de crescer e de avançar. Ok? Nós sabemos que a Kryptonita é com R que fala, né? Kryptonita. Então eu tenho que acertar. Kryptonita. A Kryptonita nossa mesmo, de fato, é o pecado. O pecado é a nossa Kryptonita. Sim ou não? Porque o pecado vai nos vencer, não é? Na verdade, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quer dizer o quê? Que quando houver pecado, o pecado vai cobrar o salário dele. E o salário dele é a morte. Ele vai cobrar. Agora, deixa eu falar isso para vocês que é importante. Porque muitas vezes nós estamos tentando lutar com ou contra o pecado. Ou às vezes contra o diabo. Mas nós temos que ser
estratégicos para lutar essa luta. Temos que ter estratégias, e eu vou dar algumas estratégias hoje. Na verdade, elas são óbvias, mas às vezes nós não percebemos. Sim? Então, eu quero te falar sobre algumas semi-criptonitas. Porque o problema de fato, vê em Cantares capítulo 2, versículo 15, Marcelo. Cantares 2, 15. O problema, às vezes, são as semi-criptonitas, e elas que, na verdade, nos levam à derrota. Às vezes não é nem o pecado, propriamente o pecado, mas são o semi-pecado, ou a semi-criptonita. Dá para usar aí? Cantares 2, 15. O que diz lá? Em Cantares 2, 15. Alguém pode ler em voz bem alta? Aqui, eu vou ler aqui. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que esse versículo está falando? Que na verdade, o problema maior não é nem as raposas, porque as raposas, elas são grandes, é fácil de ver, não é? Fácil de ver, fácil de pegá-las também. Mas as rapozinhas é que são os maiores problemas. As rapozinhas pequenas. Você percebe também em relação a rato. Você percebe que os ratos, aquelas ratazanas, são fáceis da gente pegar, sim ou não? Mas os camundongo, eles são difíceis, sim ou não? E eles são pequenos, não é? Sim ou não? Eles são pequenininhos. Então, naquele caso ali, está falando que, na verdade, as rapozinhas... Tem outra versão. Pega aquela versão corrigida fiel. Eu vou usar ela hoje. A corrigida fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque ela vai dar para nós um entendimento melhor. Oh, aleluia. Vocês estão comigo? Conseguiu ou não? Conseguiu? Eu gosto de pregar de uma maneira bem dinâmica, por isso que eu gosto que eles pegam lá em cima. Mas lá em cima tem que ser mais dinâmico ainda. Aleluia. Está escrito assim: peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que derrubam o vinhedo. E aqui, nessa daqui, pode colocar a Bíblia para nós. Tem como deixar com mais tempo aqui? Como deixar mais tempo? Cantares 2,15 ainda, nós estamos nele, e eu só pedi a revista corrigida e fiel. Aleluia. Aleluia. Ali. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas, que ainda é a versão, nova versão internacional. Mas bom, vocês entenderam que as rapozinhas é que são os problemas, sim ou não? Então eu quero falar sobre a semicriptonita, que são aquelas que no final de tudo vão nos derrubar mesmo. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então o problema, às vezes, sabe, deixa eu falar isso para vocês. O pecado, ele é fácil de ver quando a pessoa já consumou o pecado. Por exemplo, um adultério. A gente olha e sabe o que é um adultério, sim ou não? Mas sabe que existe algo que levará as pessoas ao adultério? Então vem antes do adultério. Você não vai estar sentado aqui na igreja de repente e simplesmente alguém te manda uma mensagem, se não houver uma conversa, alguém te manda uma mensagem: vamos sair depois do culto para o motel? Não, não vai ser assim, não é? A não ser que essa conversa já esteja aí rolando. Então essas são as semis. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que aí há um problema, e que nós muitas vezes caímos neles. E como eu disse que eu vou ser direto, então eu vou ser. Olha, queridos, eu sou o tipo de pregador que eu ensino, eu prego as pessoas para elas não assistirem, por exemplo, novelas. Sim, você já me ouviu falar sobre isso?
Não assistam novela. Aí você pensa, se o pastor não vê, a gente pode assistir, porque é só se ele ver. Não, querido, você está se enganando só. A questão não é essa. A questão é que quando você está lá assistindo a novela, vamos olhar para dentro da novela agora. Eu já assisti novela também. Me libertei há muitos anos, mas já assisti. Então eu sei o que passa lá. O que vai falar lá na novela? Sobre o quê? Traição, sim ou não? Homossexualismo, sim ou não? Sim? Sobre enganos, mentiras, trapaças, sim ou não? O rico passando a perna no pobre, enfim. Sim, não são essas coisas que passam na novela, sim ou não? Às vezes as pessoas não sabem, eu não sei se não sabem ou não querem saber. Mas você sabe que você ficar assistindo capítulo após capítulo, novela após novela, aquilo que está lá é transferido para dentro de você. Como assim, pastor? Eu oro toda vez que eu vou assistir a novela. Você vai orar quantas orações você quiser, vai rezar quantos Pai Nosso você quiser, mas vai pegar você do mesmo jeito. Não importa que oração, que reza brava você faça. Vai pegar você do mesmo jeito. Não, toda vez que o homem lá vai trair a esposa, eu oro na hora, Senhor, não deixa. Não, meu amigo. Já é escrito, o capítulo é escrito dessa forma. E por quê? Porque quem está por trás de tudo isso é o diabo. É o capeta. Por quê? Porque ele é o Deus deste século. As pessoas deste mundo, não você, ok? Mas as pessoas desse mundo que não têm Deus, elas estão na mão de quem? Do diabo. Então as pessoas que estão na mão do diabo, elas não vão fazer coisas boas, porque o diabo não quer que elas façam coisas boas. E quem está liderando, seja a Globo, ou seja o que for, quem está liderando as novelas é o próprio diabo. E ele sabe como pegar você, crente. Eu vou por esse caminho, tá bom, gente? Eu vou por esse caminho, mas eu prometo que eu vou ajudar. Isso, eu vou ajudar você, ok? Então, solta as pedras aí, vai mexer na minha novela. Já estou acabando com a sua novela hoje. Eu estou acabando, mas não vai ficar só nela não. Calma que nós vamos mais. Calma aí, nós vamos mais. Mas não vai acabar com a minha novela. Então você vai acabar com você. Ou eu acabo com a sua novela, ou você vai acabar com você. É sério, gente. Deixa eu falar isso para você. Às vezes parece que nós não temos nem cérebro, miolo. Por quê, pastor? Cara, quando você fica lá à frente da novela, capítulo após capítulo, novela após novela, aquilo que está passando lá, eles ficam sendo comuns para você. Traição para você é comum, você vê todo dia. Mentira, enganar, roubar os outros, é comum. Você vê todo dia aquilo. Você não sabe, mas aquilo está entrando para dentro de você, cauterizando a sua mente, fazendo você pensar. É por isso que vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o 2. E não sede conformados com este mundo. O que está dizendo? Exatamente o que eu estou pregando para você. Quando você fica assistindo, deixa eu mexer em outra coisa aqui, que eu só acabei com a novela de alguns, mas eu esqueci de acabar com a série de outros. Vamos discutir sobre isso agora. Vamos discutir. O que se passa naquelas séries? Será que não tem as mesmas coisas que tem nas novelas? O diabo só mudou a embalagem, querido e querida. Ele só mudou o nome. Sabe por que ele mudou o nome? Porque o diabo sabe que pregadores como eu pregou a vida inteira contra novelas. Então ele pensou, ele está acabando com a novela, nós vamos dar um jeitinho aqui, porque nós temos uma estratégia no inferno. Então a estratégia é agora série. A novela tem um novo nome. Tem até zumbi. A novela agora tem um novo nome. Ela se chama série. E eu já estou na 28ª, não vejo a hora de sair mais outra. E eu assisto todas as séries. Tudo bem. Só que sabe de uma coisa? Deixa eu falar isso para vocês. Você vem aqui e escuta uma pregação. Ok? Você escuta uma pregação e ela empolga você.
Veja, às vezes, como temos falta de sabedoria. Eu não trouxe você aqui para me bater em você, mas eu quero ajudar você, amém? Só que você precisa abrir o seu coração e me ouvir, tá bom? Eu sou a boca de Deus para você aqui hoje. Você escuta uma pregação, ela te motiva, ela te inspira, ela te levanta e ela faz você sair daqui pensando: o diabo vai vir, eu vou pisar na cabeça dele. Então você sai motivado, você sai pensando: agora eu já estou parecido com Jesus, eu vou sair aqui, depois dessa palavra, e já era. Aí você sai, e sabe o que você vai fazer? Bom, agora eu só vou relaxar. Domingo à noite, eu vou terminar a minha série. Não, eu ouvi uma palavra tremenda na igreja, só vou relaxar. Só vou dar uma relaxada. Meia hora, 30 minutos. Então eu vou colocar na minha série, porque eu já estou no 20º, porque eu disse, 8º capítulo. Capítulo? Estou lá. Então eu ponho lá a minha série. Sabe o que você está fazendo com a mensagem que você ouviu, que te inspirou, te motivou, te levantou, te ergueu, te ajudou? Você está acabando com ela. E no outro dia, na segunda-feira, você vai estar para baixo, cabisbaixo, triste, e pensando: realmente esse negócio de culto não funciona, a palavra não funciona. Eu não sei, as pregações do pastor, ele prega, a gente até fica feliz, mas só funciona por um dia. É claro, você não tem... Deixa eu segurar minha boca, senão eu acabo falando o que não deve. Você precisa ser sábio ou sabida. Porque senão, meu querido e minha querida, você acaba com aquilo que foi o alimento para a sua vida, acaba com aquilo, e aí você continua no curso deste mundo, e não sede conformados com este mundo. O que esse mundo está fazendo? Para esse mundo, até o homossexualismo é normal. Sim ou não? Não é isso que está acontecendo hoje? Se você não vir mais para a igreja, pode ser que daqui a alguns anos você também vai estar pensando que o homossexualismo é normal, é a coisa mais normal do mundo. Onde esses crentes estão com a cabeça? O que tem a ver? O pastor não quis nem fazer o casamento gay. O que tem a ver, pastor? A época que nós vivemos, você está passado, hein, pastor? Não, é porque eu não estou conformado com o curso, com o sistema desse mundo. E eu não vou ficar. E você não deve ficar também. Você não deve ficar também. Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa aqui hoje? Queridos, não vamos acabar com porque você percebe, você assiste diariamente uma série, seja da novela, seja do que eu falei agora? Da série, você assiste diariamente, fielmente. Aí você ouve uma pregação por semana. E depois não sabe por que você é sempre um crente fraco. O tempo todo crente fraco. Puxa, eu queria ser igual o Ricardo. O Ricardo, parece que tudo que ele fala é sobre fogo. Ele é afogueado o tempo todo. Ele anda afogueado, mas não fica vendo essas coisas. Porque se ele ficar vendo essas coisas, ele vai ficar tão parecido quanto alguns. Você acha que ele nasceu afogueado e agora ele está afogueado e vive afogueado porque do nada Deus deu uma unção nele. Deus, unção, está ungido agora. Não é assim que acontece, querido. Não é assim que acontece. Uma vez eu escutei sobre o maníaco do parque. Quem sabe quem é o maníaco do parque? Os mais jovens talvez não saibam. Ele era um cara que ele matou muitas mulheres, mas muitas. Ele tinha uma moto e ele pegava as mulheres, e não sei porque elas iam na moto dele, e ele levava e ele fazia o que não devia com elas, e ele matava elas, e ele fez isso uma atrás da outra. Aí ele foi para a cadeia, ele está na cadeia. E aí uma certa feita ele se converteu. Alguém pregou o evangelho para ele, e Deus, ele consegue salvar o pecador, amém? Não importa quem seja. Então ele salvou o maníaco do parque. O nome dele era Francisco de Assis Pereira, não é? O maníaco do parque. Então, ele se converteu. E aí entrevistaram o maníaco do parque, que não é mais o maníaco do parque. E ele disse assim: eu ficava assistindo muitas pornografias, eu ficava vendo aquelas coisas, e aí eu vendo tudo aquilo, e foi assim que aconteceu comigo. Você, aí, tem uma fraqueza. E se a sua fraqueza é
é nessa área. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não assisto filme pornográfico há muitos anos. Muitos anos. Mas muitos. Mas sabe por quê? Porque quando eu era jovem, eu era muito mulherengo. Então, eu não queria virar um Francisco de Assis Pereira. E sabe que eu hoje, sendo pastor, eu poderia ter uma outra história dependendo do que eu coloquei para dentro de mim? Poderia ter outra história. Uma outra história. Não fazendo o que eu estou fazendo hoje. Assistindo às novelas. Vendo as pornografias. Vendo as séries pornográficas também. Né? Não, pastor, aqui eu vejo só de vez em quando que acontecem uns lances lá. É desses lances que eu estou falando. É desses de vez em quando que eu estou falando. É deles. Por quê? São as raposinhas que estragam as vinhas. Pastor, eu não assisto aquele lá que eles começam e tem aquele cena de sexo. Eu não assisto, pastor, eu não assisto. Mas está embutido no que você está assistindo. E as raposinhas estragam as vinhas. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você sabe que eu estou trabalhando, e eu vou voltar nisso aqui, porque eu quero trabalhar no pré-criptonita. Eu preciso trabalhar no pré-criptonita, por quê? Na semi, né, que eu chamei de semi-criptonita. Porque a semi-criptonita é que vai nos destruir lá na frente. Nós, às vezes, pensamos que é a própria criptonita. Não, a semi é que vai nos destruir. Mas veja, deixa eu dizer algo para vocês. O pecado, ele sempre vai trazer as consequências. Sim ou não? Sempre. Sempre. Aí você diz, mas Deus não perdoa pecado? Sim. Perdoa todos? Não, Ele não perdoa o pecado que você blasfemar contra o Espírito Santo ou negar Jesus, ok? Mas Ele perdoa os outros pecados sim, todos os pecados. Só que tem um porém aí. Vamos imaginar aqui, por acaso, que eu sou uma pessoa que não tem muito controle. Eu falo controle emocional, que eu sou bravo, esbravejo o tempo todo, faço, tá? Estão pensando comigo? Pode ser que você se identifique nisso que eu vou falar, tá bom? Então, é aquela pessoa brava que responde a esposa bravamente, responde os filhos bravamente. Esse aqui sou eu, tá bom? Estou dando um exemplo, me usando para não usar você agora. Então, eu sou aquela pessoa estourada. A fala é essa, é estourada. Tá? Vamos imaginar que eu sou essa pessoa estourada. Então, a palavra veio, eu não mudei. As pessoas me aconselharam, eu não mudei. A esposa aconselhou, eu não mudei. Tentaram me ajudar, Deus falou comigo, eu não mudei. Muda esse temperamento, muda o jeito de ser. Escuta a mensagem do pastor Edson. Qual que é o nome da mensagem? Me ajuda aí. Sucesso nos relacionamentos, e aí você vai melhorar nisso. Então escuta a mensagem 10 vezes para entrar dentro de você, e aí você não faz. Vamos imaginar que eu não fiz. Aí o que acontece? Estou lá no trânsito. Estou no trânsito. Não dá nada não. Ninguém está vendo mesmo que eu discuto em casa, que eu brigo o tempo todo. Ninguém está vendo. Não dá nada não. Estou no trânsito, como eu não tenho controle de mim, alguém me fechou. E eu bravo, já fio a cabeça para fora do carro e já manda aquela. Né? Só que o problema é que do lado de lá tem um cara pior do que eu. Pior. Hã? Mas vamos imaginar que eu sou tão bravo que, por acaso, eu tinha uma faca de açougueiro aqui debaixo do banco. Por acaso. Por acaso, gente. É por acaso, viu? De açougueiro. Estava embaixo, porque minha esposa mandou eu amolar a faca. Então eu fui lá, levei para amolar. E ela está afiadinha, está aqui. Porque nós vamos cortar a carne. Então está aqui debaixo do meu banco. Só que eu sou um cara estourado. E o cara do lado de lá também é. E aí ele saiu do carro bravo. Ele veio e eu estou pensando, e agora? Meu Deus, olha o tamanho dele, o que eu vou fazer? Lembrei. Aqui debaixo do meu banco. E ele vem vindo. Ele vem vindo. Eu já saio do carro, e porque eu sei que ele vai me pegar, porque ele está com um porrete desse tamanho. E ele vai, daqueles de beisebol, e ele vai me bater, e eu vou apanhar. Então eu peguei aquela minha faca, que é desse tamanho assim. Eu não tenho, não, é só exemplo. E quando ele veio, eu já me aproximei e já dei nele. O problema é o seguinte, eu acertei bem no coração do rapaz. Eu sou crente da igreja, verbo da vida. Mas eu acabei de esfaquear o homem. Pura defesa, viu, gente? Estava tentando me defender. Mas eu peguei o homem, ó. O que aconteceu? Morreu. Aí o que acontece? Agora?
que eu vou fazer da minha vida? Deus vai me perdoar? Deus vai me perdoar? Mas a polícia vai me deixar na rua? Então eu vou parar na onde? Na cadeia. O que aconteceu? Consequência para o meu pecado. Mas, vamos lá, vamos pensar em outra coisa. Eu sou aquele cara que de vez em quando eu dou uma olhadinha, só uma olhadinha de leve, naquelas coisas que sobe lá no meu celular, plum, ninguém está vendo mesmo. Ninguém está vendo, só eu. Então eu abro lá o meu celular para ver aquelas coisas. Aí não dá nada mesmo, porque já vem outro, ninguém está vendo. Então eu abro outro vídeo, eu estou falando de vídeos pornográficos, essas coisinhas básicas. Então ninguém está vendo, mas eu sou da igreja Verbo da Vida de Pirituba. Então eu estou lá, dando uma olhada, 3 horas depois eu já, chega, né? Deus me perdoa, chega. Ai, Deus me perdoa. Só que a minha mente está cheia de quê? Pornografia. E aí o que acontece? Eu estou bem vulnerável. Aí por acaso uma mulher aí me chama, vamos ali tomar um café. Só tomar um café. Não tem nada a tomar um café. Nada? Tomar um café? Eu vou, e daqui a pouco eu estou na onde? Num motel por aí. Veja só a cena. Queridos, fui lá no motel, vamos supor que eu consumei o ato, tá? Voltei para casa, agora estou triste e arrependido. Porque eu não queria fazer aquilo. Né? Eu não queria. Mas eu estou triste e arrependido agora, então eu volto para casa triste, não posso falar nada para ninguém, né? Mas eu oro, Pai, me perdoa, eu fiz uma besteira, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu fiz uma besteira. Aí Deus vai me perdoar ou não? Sim, mas se a minha esposa descobrir, ela vai dizer para mim que ela não é Deus. Sim ou não? Sim ou não? Então aí, você diz assim, e aí, Deus vai perdoar ou não? Ele vai, mas veja onde pode dar isso, onde pode dar. Tenho a minha esposa, perdi minha esposa. Tenho filhos, os filhos acreditavam em mim. Olhavam para mim e falavam, exemplo de crente. Meu pai é fera, ele é exemplo. O que passa a acontecer agora com eles? Esse negócio de sério com Deus não existe. Olha lá, meu pai acabou de... Não existe. O que vai acontecer com os meus adolescentes? Eles não querem mais saber do negócio de igreja. Porque meu pai era o exemplo, não conseguiu. Agora eu vou... não. E mesmo que eles não queiram pensar isso, sabe o que acontece? Automaticamente essas coisas começam a vir na mente. Porque o ser humano é assim. Se uma coisa dá errada na sua vida, você já começa a pôr dúvida. Estava lá na igreja, o pastor pregou uma mensagem boa, cheguei no serviço na segunda-feira, fui mandado embora. Eu acho que não foi boa a palavra. Nós temos essa tendência, viu, gente? Nós misturamos as coisas. E temos essa tendência. Então, aí, acabei de ser mandado embora do serviço. Sabia que aquela palavra não estava certa. E o diabo está sempre do lado para trabalhar essas coisas. Ele está sempre do lado. Mas nós temos que, e não ser conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você renova a sua mente? Como? Pela palavra, sim ou não? Agora, o oposto disso, o contrário disso, é como você estraga a sua mente? Vendo e ouvindo coisas erradas. E muitas vezes nós estamos mais do lado das coisas erradas do que da palavra de Deus. E ainda dizemos assim, eu não sei porque eu nunca fico firme. Não sei porque eu nunca fico firme. Mas já deu a hora da novela, eu tenho que assistir. Tem que assistir a novela. Eu não entendo porque eu nunca... Você entende por que caminho eu estou indo? Sim ou não? Queridos, criptonita é o pecado e isso vai destruir os cristãos. Mas a semi-criptonita vai te levar a consumar o pecado. Então nós temos que ser inteligentes. Precisamos ser inteligentes. Eu não assisto filme de terror. Também não. Não assisto filme de terror. Sabe por quê? Eu morava lá na casa da minha irmã e eu dormia na sala.
E lá, onde eu morava, no Vista Alegre, naquela época o vento era muito forte, tinha umas árvores grandes, e a porta era de vidro, e eu ficava olhando lá e parecia que as coisas se mexiam assim, e tudo, e eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir dormir aqui. E eu não conseguia dormir lá não, eu ia no quarto, eu tinha aquelas camas de abrir e fechar, né, que eu colocava na sala, então eu pegava aquela cama, fechava, ia lá no quarto da minha irmã, Bila, deixa eu dormir aqui. Não dá, rapaz, você tem que dormir lá. Não, Bila, deixa, eu estou com medo. Deixa eu dormir aqui. Fazia isso. Muitas vezes. Muito medo. Ai, meu Deus. Muitas vezes. Aí o que eu cresci e fiquei um pouco sabidinho. Eu pensei, se eu ficar assistindo um filme de terror, eles vão achar que eu sou criança ainda. Porque eu vou começar a ter as mesmas coisas. Os mesmos problemas que eu tinha naquela época. Você entende o que eu estou falando? Então, temos que ter cérebro, miolo dentro aqui, ó, para pensar. Vocês entendem? Sim ou não? Olha só, eu quero ler alguns textos. São bons esses textos do que eu vou ler. Vem aí comigo em 1 Coríntios 9, versículo 24. A partir do 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha o próximo versículo. Todo atleta é aquele que luta e de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Próximo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Próximo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão ou escravidão. Reduzo quem? O meu corpo. Olha, querido, segura aí esses versículos. Olha, querido. Antes subjugo o meu corpo. Sabe o que significa? O seu corpo, ele tem vontade de fazer ou ver algumas coisas. Você precisa pegá-lo e subjugá-lo, colocando ele a servir você e não você servir o seu corpo. É isso que Paulo fazia. Ele disse que antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Você precisa pegar o seu corpo e lidar com ele. Porque, querido e querida, seja o que for que você fizer de errado como pecado, vai trazer consequências para a sua vida. Pessoas estão presas, amarradas, paradas, consequência dos pecados que elas fizeram. Deixa eu falar. Quando eu cheguei na igreja, eu voltei para a igreja com 16 anos, e eu vim do mundo como uma pessoa mulherengo. E eu cheguei na igreja, e eu ainda não tinha conseguido lidar com isso. Então eu continuei sendo mulherengo, só que eu só mudei o lugar. Saí do mundo, vim para a igreja, continuei sendo mulherengo na igreja. E sabe o que aconteceu? Eu nunca falei sobre isso, mas hoje eu vou falar. O motivo que eu fiquei por muito tempo desempregado era por causa das coisas que eu fazia. Agora, Deus perdoa pecado? Perdoa. Deus queria abrir uma porta de emprego para mim? Queria. Só que o problema é que eu acabava com isso, fazendo as coisas que eu fazia. Sabe? E depois a sua fé não funciona. Depois nada dá certo, a palavra não dá certo, nada dá certo na vida. E sabe o que é? É as coisas que você anda fazendo. As coisas que você anda fazendo. E eu ficava fazendo aquelas coisas, errando, desempregado, com a vida tudo amarrada, nada acontecia para a minha vida. Por quê? Consequências.
Muitas pessoas estão debaixo de consequências terríveis. Deus pode reverter? Pode. Pode. O problema é que alguns estão lá na cadeia, presos. O problema é que alguns já estão tão frustrados por estar tanto tempo parado, que não conseguem se animar para nada. O problema é que alguns já estão psicologicamente abalados. Porque, queridos e queridas, o pecado gera a morte. E ele vai querer cobrar o preço. Não adianta. Não, mas época da graça. Então, se eu errar aqui, o que tem? Eu erro e rapidinho eu me arrependo. Época da graça. Tudo bem. Só que você vai pagar por isso. E não é Deus, não. Não é Deus castiga. Não é Deus, não. Não. É o pecado que está cobrando o preço dele, que ele quer. Não é Deus, não. É Deus que castiga. Não põe Deus na história. Não põe Deus. Ele só avisou. O salário do pecado é a morte. Morte. Então as pessoas estão tendo morte nas áreas das vidas dela. Sabe quando uma área da sua vida não está produzindo? Não está dando fruto? Está morta. Está morta. Deus pode reviver isso? Pode. Mas acaba com aquilo que você estiver fazendo de errado. Para com desculpa. Deus perdoa. Até quando você vai viver isso? Até quando? Veja, nós vamos ver em Hebreus capítulo 12, versículo 1 agora. Hebreus 12, 1. Aleluia. Estão recebendo alguma coisa? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos. Algumas coisas, veja ali, baseado nesse versículo, algumas coisas não são propriamente pecados, mas elas são embaraços. Não tem nada não, pastor. Não tem nada não. Não tem nada não. Não tem nada não, porque não é pecado. Mas essas coisas têm embaraçado a sua vida. Quer ver uma coisa que tem embaraçado muito a nossa geração? As mídias sociais. É pecado você ter Facebook e olhar lá? Não. É pecado você ter WhatsApp? Não. Mas ficar 5 horas lá no WhatsApp, Facebook, ou os dois juntos, e um pouco mais no YouTube, e outro mais no Twitter, e alguns têm Instagram, e outros têm, quem mais que tem, eu não sei. Essas coisas estão nos embaraçando. Sim ou não? Estão nos embaraçando. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar com a vida amarrada, travada, parada, porque nós estamos embaraçados nessas coisas e não estamos progredindo. E outras são propriamente o pecado dito. E seja o embaraço, seja o pecado, eles vão nos parar. Aqui é a criptonita e aqui é a semi-criptonita. E elas vão nos prender. Então, o que eu estou te dando hoje? Um alerta para você. É chegado os últimos dias. Não dá tempo de brincar mais. Gente, ouça. Não dá tempo de brincar mais. Não dá mais tempo. Nossos familiares estão indo para o inferno e nós estamos dormindo. Nossos vizinhos estão indo para o abismo e nós não estamos fazendo nada. Por quê? Porque nós ainda estamos tentando salvar a nós mesmos. Por quê? Porque nós não queremos negar a nós mesmos. Não tem nada não, pastor. Pastor careta. Tem nada não, pastor. Não tem nada não. A sua vida está parada, travada, não sai do lugar. Você está prestes a ter um colapso. E não tem nada não. Nunca você está bem. Quando parece que vai ficar bem, não ficou. Não tem pessoas assim? Parece que elas vão ficar bem. Agora vai. Agora vai. Daqui a pouco, já está triste de novo. Eu não sei porque só acontece comigo. Só comigo acontece.
Querido e querida, por favor, me ouça essa noite, como se Deus estivesse falando com você. Me ouça e acabe com aquelas coisinhas da sua vida que está prejudicando você, está parando você, está prendendo a sua vida. Por quê? Porque olha, o prejudicado é você, se você fica com essas coisas. Agora, o beneficiado também é você. Olha, queridos, tudo que tem valor tem um preço. Sim ou não? Tudo que tem valor tem um preço. E sobre isso que eu estou falando, há um preço a ser pago. O preço de você subjugar a sua carne. O preço de você colocar ela no lugar dela. Você conhece aquelas pessoas que hoje elas vêm para o culto, mas na semana que vem elas não conseguem vir? Quem conhece pessoas assim? O que aconteceu com elas? Estava tão animada no domingo passado, agora não está mais. Por quê? Porque elas colocaram tanta besteira para dentro, que aí não tem força nem para levantar, para ir para a igreja, para ouvir uma palavra. Aí o que elas fazem? Não dá mesmo, vou ficar aqui no Fantástico. E depois do Fantástico tem o Cine alguma coisa. E aí está mais afundado ainda. 2 semanas depois, essa pessoa está arrasada. Claro que não é vocês, porque vocês estão todos aqui no culto. Não estou falando de vocês agora, claro que não. Eu estou falando daquelas pessoas, aquelas. Entende? Aquelas. Porque você não faz isso. E não deve fazer isso. Amém? O que você deve fazer, querido e querida? Se nós estamos falando, porque hoje eu estou falando de coisas práticas. Simples. Está difícil de alguém entender aqui? Coisa simples. Às vezes eu prego e eu falo assim, ouça pelo menos uma mensagem, pregação por dia. Uma só, umazinha. Depois dessa mensagem você deveria falar assim, pastor, uma só é pouco. Porque agora você vai acabar com algumas coisas que estavam te embaraçando. Por exemplo, a tal da novela que dura quanto tempo? Um capítulo? 40, 50 minutos, 1 hora? 1 hora que você não vai mais ouvir o capítulo da novela, porque nós acabamos com ela aqui, amém? E você vai colocar, amém? E você vai colocar uma pregação lá para ouvir. Deixa eu falar, pastor Kel pregou uma mensagem ontem pancada, essa mensagem deveria ser espalhada por toda a igreja. Precisamos dar um jeito de espalhar, Renata, essa mensagem tanto para os visitantes e quanto a gente espalhar. A que você pregou quinta-feira deve ser espalhado por toda a igreja. Olha, essa semana nós tivemos aqui, domingo o Vinícius pregou uma mensagem poderosa, eu estava assistindo lá de Recife através daquela câmera, graças a Deus por aquela câmera, obrigado Wesley por isso. Então eu estava assistindo a mensagem poderosa que o Vinícius pregou aqui. Quinta-feira eu estava ouvindo o Ricardo, que pregou uma mensagem pancada e o que eu complementou hoje, e junto com a mensagem que eu estou pregando hoje, essas 4 mensagens vão fazer algo com a sua vida. Então assim, ó, vem nos líderes, se você não tem as mensagens ainda, fala, eu quero a mensagem. Arruma, dá um jeito desses líderes trabalhar ó, aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, ele vai arrumar, fica de pé. Ele vai arrumar as 4 mensagens para você. Fala para ele, se vira, o pastor falou, você vai ter que arrumar as 4 mensagens que eu quero ouvir. Então, aí amanhã ele disse que está disponível. Procura ele, passa seu WhatsApp para ele, tá? Ó, aqui o meu aqui, eu quero as 4 mensagens. E não vai pagar nada não, viu? Não vai comprar mensagem, não vai, não, ok? Porque você, como o Thiago Mota pregou aqui, você está envolvido com essa igreja, dá o dízimo aqui, tem direito de pegar as mensagens daqui, tem direito de cada uma delas, vai ouvir quantas vezes quiser, e precisa ouvir, a mensagem que ele pregou ontem, meu Deus do céu, fala sério, então, nós precisamos. Você vê que não é por acaso que a gente, nessa igreja aqui, a gente costuma mandar mensagem para você ouvir, porque nós somos sabidinhos. Amém? Vocês facilitam os trabalhos dos pastores quando escutam as mensagens. Porque muitos dos problemas que as pessoas têm, não deveria ter. Era para ser fichinha. Sabe? Era para ser fichinha. Não sei porque eu nunca me animo. O que você faz com o seu dia? Você assiste o quê? De vez em quando só que eu assisto uma série, pastor. É 2 por dia. Assim, 2 por dia só, aquela que está passando no Red não sei o que e no outro. Queridos, essas coisas estão matando você. Está matando você. Está acabando com você. E você não está percebendo. Não dá mais tempo para perder com essas coisas. Não dá mais para perder tempo com essas coisas. Não dá, entende? Há uma unção disponível aqui para curar.